O que a gente mais quer ver é brasileiro jogando bem na Europa, e esses são 7 caras que subiram de nível nessa temporada. E assim, nessa primeira metade de 2024-25, é meio que consenso que o melhor brazuca em atividade na Europa joga num gigante espanhol e tá toda hora aguardando seus golzinhos ou dando assistência, e até poderia ser o Vini Júnior, mas hoje não tem como não colocar o Rafinha como o melhor brasileiro do planeta neste momento, e quem sabe até o melhor jogador do planeta. O Rafa chegou no Barcelona em 2022 e fez 2 boas temporadas, mas sem ser uma unanimidade absoluta, né? Na segunda metade da última temporada, inclusive, ele acabou tendo que mudar da ponta direita para a ponta esquerda por causa do Lamine Yamal, que tava pedindo passagem ali, né? E o Barcelona precisava de grana, parecia que queria vender o Rafa, botar o cara no mercado e tal, enquanto a torcida também, assim, não era que morria de amores por ele. Inclusive os caras, depois da Eurocopa, torciam pela chegada do Nico Williams no clube, né? O Rafinha de fato não era uma unanimidade. Só que aí, meus amigos, com o Hansi Flick assumindo o comando dos Blaugranas, o brasileiro ganhou um novo gás, né, alternando partidas como ponta, o que ele já fazia com o Xavi, né, mas também como uma espécie de camisa 10, jogando mais como um armador pelo meio. Isso acabou dando bom demais, tá? Antes mesmo de terminar a primeira metade dessa temporada, ele já igualou e até superou alguns dos seus números da campanha anterior, na Champions, por exemplo, né? Em 7 jogos na temporada 23-24, ele tinha deixado 3 gols e 2 passes pra gol. E agora, com apenas 5 jogos na nova temporada, já tem 5 gols e os mesmos 2 passes pra gol, pra não falar de algumas exibições icônicas dele, como por exemplo, quando ele colocou o Neuer pra dançar e terminou o jogo contra o Bayern com um hat-trick na conta. No Campeonato Espanhol, no momento da gravação desse vídeo, o Rafinha tem 11 gols e 6 passes pra gol, além de também ter algumas atuações assombrosas, como outro hat-trick dessa vez contra o Valladolid e aquele jogo contra o Real em que o Barça usou e abusou da linha alta e que o Rafinha colocou no bolso, metendo gol de cavadinha, metendo um passe pra gol e uma atuação que deixou a defesa madridista completamente desorientada. Um negócio de cinema mesmo, né? E com esses desempenhos não é nem preciso dizer que o Flicão morre de amores pelo atleta. Ele já chegou a dizer que nunca teve um jogador como o Rafinha. Uma fala pesada e que foi corroborada também quando o Brazuca foi eleito pelos próprios companheiros de equipe como um dos novos capitães do Barça. Então, se antes ele era visto mais como um cara de velocidade, que não tinha tanta utilidade se não tivesse 100% ali, né? Agora a situação parece ser diferente. Em muitas oportunidades o Rafinha se movimenta pelo meio, cadenciando o jogo quando necessário, buscando acionar os seus companheiros, ganhou em versatilidade, se mostrou um jogador adaptável, encontrou a sua liderança dentro do clube, fixou o seu espaço dentro do time titular do Barcelona e caiu no gosto da torcida. E ele, que já era convocado pela seleção, também deu uma crescida lá, né? Mesmo nesse momento xoxo do Brasil aí, que não empolga absolutamente ninguém, né? Vamos ser sinceros. O Rafinha tem jogado bem e feito a sua parte, inclusive com 2 belos gols de falta aí. É um dos poucos jogadores que tem se salvado mais nesses últimos tempos. E um dado legal também pra corroborar o que a gente tá vendo é que no mês de outubro o SofaScore divulgou que o Rafinha era o jogador das top 5 ligas europeias com a maior nota média na temporada. Ou seja, segundo o algoritmo deles lá, o melhor do mundo, né? E pensar que o pequeno Rafa chegou a ser cogitado como moeda de troca, com torcedores do Barça postando imagens com a camisa 11, que era o número do Rafinha aí, com o nome do Nico Williams na camisa. É uma loucura como as coisas mudam e o Rafinha tá voando. E se o Rafinha atingir um nível absurdo vindo já de um bom patamar, o próximo aqui é um cara que tá se destacando depois de passar por uma fase muito complicada na carreira e ainda num clube que não briga na parte de cima da tabela, né? Que é o Matheus Cunha. Ele mesmo, que é um atacante que já foi muito criticado quando era convocado para a seleção brasileira, numa fase em que tava numa seca horrenda, né? E era criticado assim, de forma justa, mas agora desandou a marcar gol. Apesar dele jogar lá no Wolverhampton, que sob muitos aspectos tá tendo uma temporada desastrosa, né? Brigando pra não cair no campeonato inglês e tal, o camisa 10 Brazuca subiu alguns degraus e assumiu o protagonismo do time, deixando gols aí contra Chelsea e Aston Villa, por exemplo, numa época em que os Lobos estavam numa draga desgramada, sem vencer um joguinho sequer nas primeiras 10 rodadas de Premier League, mas o Cunha tava fazendo a sua parte, né? E foi aí que ele entrou de vez numa boa fase, até mudando um pouco de posição, né? Porque o Matheus Cunha jogou de atacante mesmo, centroavante, na maior parte das vezes nas últimas temporadas, pelo Atlético de Madrid e pelo Wolverhampton, mas agora voltou a ocupar uma função que já fez também na época de Hertha Berlim, jogando um pouquinho mais pra trás como meio atacante ou um segundo atacante.
E tem dado certo, né? Não só ele tá fazendo dele, como também foi fundamental pra mudar essa história do Wolverhampton aí, dessa temporada começando de forma horrível, sendo essencial nas vitórias contra Southampton e Fulham, com 2 participações de gol no 2 a 0 contra o Saints e 2 gols e mais um passe pra gol no 4 a 1 contra o time londrino. Então até o momento o Matheus Cunha tá somando 7 gols e 3 passes pra gol em 14 jogos na Premier League, lá em cima na tabela de jogadores com mais participações diretas em gol, tá? E vale lembrar, num time que tinha perdido 7 das primeiras 8 partidas. E assim o Matheus Cunha voltou a despertar o interesse de grandes clubes no futebol. O Wolverhampton aparentemente tá correndo pra renovar o contrato do homem, né? E é aquela coisa, se quando o Matheus Cunha tava muito mal, ele foi convocado várias vezes e a gente criticou de forma correta, né? Agora que o cara tá voando, será que não é hora de dar mais uma chance pro homem? Por falar em chance na seleção, de uma extremidade do campo a gente vai pra outra, porque o zagueirão Murilo também tá fazendo acontecer na Premier League, né? O cria do Corinthians tá sendo surpresa da defesa do Nottingham Forest, que até umas rodadas atrás era a segunda melhor de todo o campeonato, né? Nos primeiros 11 jogos eles tinham sofrido apenas 10 gols e o Murilo passou a receber os holofotes pela agilidade dele como zagueiro, pelo bom posicionamento ali e também por ser capaz de ganhar muitos duelos contra atacantes rivais, né? Um cara que tem uma fisicalidade muito importante, a ponto de o técnico do Nottingham Forest, o Nuno Espírito Santo, se render ao jovem defensor brasileiro. E em entrevista recente aí vibrou com a primeira convocação do Murilo para a seleção, né? Encheu o cara de elogios, se liga só. Muito feliz por ele, pois sabia o quanto ele queria representar o Brasil. Desde que chegou, sua evolução tem sido incrível. Tem muito talento, muito talento. Sou suspeito para falar, mas tenho um craque em mãos. Bom, não teria como o Murilo tá com mais moral lá no Forest, e não é pra menos, já que nessa altura da temporada ele tá lá pra cima na tabela de alguns atributos muito interessantes, tá? O Murilo é o 3º na Premier League no ranking de jogadores que mais bloquearam chutes, uma estatística importantíssima pra zagueiro, e também é o 3º em número de bolas afastadas. Então vem aqueles cruzamentos, aquelas coisas, e o Murilo manda pro mato que o jogo é de campeonato. É verdade que depois de um início incrível aí, o Forest teve uma quedinha, né? Mas nem por isso a campanha do Murilo está menos brilhante. E aos 22 anos, o brasileiro deve, eu imagino eu, em breve aí, né? No próximo ano talvez, sair para algum clube ainda maior que o Forest, né? Que é historicamente gigante, né? Vale lembrar aí, times imortais, o Nottingham Forest bicampeão europeu, aquela coisa toda. Mas o Murilo joga demais e tem até rumores de que o Liverpool estaria interessado. Eu não sei vocês, mas uma zaga Murilo e Van Dijk seria brutal, hein? Outra coisa brutal é o apoio de vocês lá no canal de cortes, né? Que ainda tem esse nome, mas que tá saindo menos cortes e mais comentários meus direto aí sobre temas do momento, jogos assim que eles acabam. Então se você quer ter esse gostinho do Eurofute pra coisas mais do momento, cola lá. Na moral, fica o convite aí pra você conhecer o meu trabalho lá também, beleza? E um dos motivos dessa fase do Nottingham Forest ter dado uma decaída é que eles enfrentaram o Arsenal e enfrentaram uma muralha, né? Que é o Gabriel Magalhães, um jogador que tá imparável nessa temporada por mais de um motivo. Primeiro pelo principal, né? O Gabriel é um zagueirão que não deixa passar nada, formando uma ótima parceria ali com o Saliba na zaga dos Gunners, no que até a temporada passada parecia ser ele o maior coadjuvante dessa dupla, né? Com o Saliba sendo o zagueiro de maior qualidade, só que nessa aqui as coisas mudaram um pouco, tá? É impressionante o quanto que o Magalhães está evoluindo rumo a ser um dos melhores zagueiros do mundo mesmo. E aí vocês falam, pô, tá exagerando um pouquinho, né? Nem é tão bom assim. Cara, quem falou isso não foi nem eu, beleza? Foi um cara que sabe um pouquinho da posição, né? O Antônio Rudiger. Pra mim, o melhor zagueiro da temporada 23-24. Perguntaram pra ele quem que ele considera os 3 melhores zagueiros do mundo. E ele disse Saliba, Van Dijk e Gabriel Magalhães. Ele disse que Gabriel é o líder agressivo, enquanto o Saliba é o líder silencioso. Se precisar marcar alguém, deixa com o Gabriel, né? Quando ele enfrentou o Haaland, por exemplo, deixou o norueguês no bolso. Aí depois ele foi enfrentar o Gyökeres, né, o centroavante nórdico do momento, que não parava de fazer gol. E aí lá na Champions, amigo, o sueco só conseguiu dar uma finalização na partida depois que o Gabriel saiu do jogo, tá? E uma coisa que vale destacar demais é como o Magalhães é um monstro na bola parada, tanto na parte defensiva, mas como na parte ofensiva. Isso é um dos principais fundamentos do Arsenal, uma ferramenta importantíssima no ataque. Ele marcou um belo gol de cabeça contra o Sporting na Champions, né, aproveitando para tirar sarro da comemoração da máscara do Gyökeres. E a gente tem
tem um vídeo curto aí explicando essas provocações, beleza? Mas o Magalhães já tem 4 gols na temporada, incluindo o gol que selou a vitória no Clássico do Norte de Londres contra o nosso gigantesco Total na Massa, né? E o gol da virada contra o Manchester City. Então o cara tá decidindo lá na frente e pra completar se tornou titular da seleção brasileira e mesmo com a seleção passando por esses momentos esquisitos, né? Me parece que ele é um cara que pegou a posição ali e vai ficar por um bom tempo. E assim, o Gabriel Magalhães brilhando dessa maneira, se tornando um dos melhores do mundo na posição dele, não é surpresa, afinal, o Gabriel é cria do Avaí, portanto, já era esperado, né? Sejamos sinceros. Ele e o Rafinha, tá? Ele e o Rafinha. E a gente fecha a sessão Inglaterra aqui com um cara que chegou no Manchester City meio que como uma opção, só que aos pouquinhos ele tem conseguido encontrar o seu lugar, mesmo no momento mais turbulento da equipe de Manchester. Claro que estamos falando do Savinho, né, que chegou lá no City depois de uma ótima temporada no Girona, que é clube irmão do City, né, faz parte do mesmo grupo, aquela coisa toda. E inicialmente o Sávio chegou como uma alternativa de lado de campo, porque ele é um jogador assim, muito hábil, com a bola nos pés, muito rápido, driblador e tal, né, uma opção muito incisiva pro jogo do City, que por muitas vezes nos tempos recentes tinha na ponta direita o Bernardo Silva, que era um cara que cadenciava mais o jogo, né, um cara que é muito especialista em manter a posse de bola e tal. E o Savinho poderia ser essa alternativa de segundo tempo pra mudar a forma de jogar do time. Era uma concorrência forte que ele ia enfrentar ali no plantel, né? Então a expectativa, pelo menos minha, assim, era que no primeiro momento ele pudesse de repente compor elenco e ganhando espaço mais com o tempo. Mas não é o que vem acontecendo. O Savinho tá atuando na maior parte das partidas da Premier League, muitas delas como titular, algumas vindo do banco, mas tornando uma peça muito importante, né? Principalmente pelos passes pra gol que ele tem dado aí. No momento da gravação desse vídeo são 4, incluindo esse brilhante aí pro Haaland, o que pode não parecer tanta coisa assim, mas é importante ressaltar que no Girona ele era titular absoluto jogando todos os minutos lá, né? Enquanto no City é uma nova liga, uma competição muito forte, muito disputada dentro do próprio elenco ali também. E mesmo quando ele não tem dado passe pra gol nem nada, ele tem sido um cara diferente, né? Um cara que entra em campo e chega pra dar aquela bagunçada na defesa adversária e tem conseguido. Algumas atuações dele vão além dos números, né? Então, por exemplo, teve uma partida contra o recém-promovido Ipswich, que ele foi pra cima, criou jogada e ainda sofreu o pênalti que resultou num dos gols do Haaland. Pra mim justifica estar nessa lista aqui porque tu chegar e começar a ter tanto espaço no Manchester City assim é muito difícil, e o Savinho também acabou se consolidando mais recentemente aí como um jogador de seleção brasileira, né? E uma coisa muito legal que aconteceu lá em Manchester foi que num jogo em que ele rabiscou pra cima do Chelsea, ele recebeu um reconhecimento especial, né? O Mahrez, que tanto foi decisivo pelo City nos anos que lá esteve, comentou algo do tipo, opa, peraí, destacando ali a similaridade do jogo do Savinho com o dele próprio, né, dele Mahrez. E se tu lembra o estilo de jogo de um jogador que virou ídolo, pô, é um ótimo sinal que o ponta brasileiro siga tendo ótimos desempenhos, até pelo bem da seleção, né, já que a gente tá precisando demais de jogador aí que crie jogadas e faça acontecer. E por falar em Savinho, só lembrando que o Sávio, aquele do Flamengo e do Real Madrid, também encerrou sua carreira no Avaí, hein. E agora a gente pega o avião pra Itália pra falar brevemente do Domilson. Sabe quem é? O famoso Dodô. Ele é um baixinho lateral direito formado no Curitiba que passou anos no Shakhtar Donetsk, sendo peça importante até que em 2022 começou a guerra na Ucrânia, né? Quando o Dodô teve até que se esconder num bunker, uma situação muito complicada, e não demorou muito pra ele ir embora. Ele virou lateral da Fiorentina, né? E a partir dali na primeira temporada jogou 50 partidas, um bom começo com direito a elogios públicos do técnico aí. Porém, na temporada 2023-24, quando o Dodô tava em ascensão, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Só que aí vem a história curiosa do Dodô, que é incrível na verdade, que é o seguinte: diferente da maioria dos atletas que tem lesões nessa área, desse tipo aí, cujo tempo de recuperação costuma ficar ali entre 6 meses e 1 ano, né, às vezes o jogador não consegue voltar direito da mesma maneira, o Dodô simplesmente mandou todo esse histórico pros ares e voltou a treinar em menos de 3 meses. Exatamente um caso realmente chocante, né, de uma recuperação muito mais rápida do que o normal, que chamou muito a atenção e que até dá esperança para outros jogadores que passam aí por essas lesões de ligamento cruzado do joelho que são muito tensas. E aí o Dodô rapidamente voltou aos gramados e ainda na temporada 23-24 foi parar na seleção da Conference League, tá? Sendo titular absoluto da Fiorentina, mesmo no início de 2024-25, quando o novo treinador adotou um esquema com 3 zagueiros. E o Dodô, que é lateral direito, passou a jogar um pouco mais adiantado,
aposentado como ala. Ele mudou de posição, mas se manteve como titular. Depois o técnico voltou a jogar com linha de 4 atrás e parece que o Dodô melhorou ainda mais ao retornar para sua posição de origem, né? Se consolidando como um jogador importante da Fiorentina, num time que deu uma engrenada. A Viola ocupa um interessantíssimo 4º lugar na Série A, que tá muito embolada, todo mundo com uma pontuação semelhante ali, e os caras são uma das melhores equipes defensivas. Só tiveram uma derrota até o momento no campeonato e tem a 3ª melhor defesa. Nessa nova fase, com um novo técnico e curtindo a vida feliz demais, o Dodô acabou de comemorar o seu aniversário com um baita presente, que foi a sua primeira convocação para a seleção brasileira na carreira. E vocês sabem que o Brasil tá carente de laterais que convençam na posição faz um bom tempo já, né? O Dodô disse que tem o sonho de disputar uma Copa do Mundo com o Brasil, então quem sabe ele não continua nessa trajetória crescente na carreira e chega lá em 2026. Veremos. E se o Dodô talvez tenha sido um nome um pouco surpreendente dessa lista aqui, o próximo é ainda mais, porque a gente não costuma falar muito de campeonato turco aqui, né? Não é uma das ligas que a gente foca, mas o próximo nome da lista tá lá, que é o Gabriel Sara, cria do São Paulo, que assinou com o Galatasaray em agosto, depois de 2 boas temporadas defendendo o Norwich na Inglaterra. Lá no time canário, ele era muito queridinho da torcida, né? Os caras tinham até uma música especial pra ele, que cantavam ali, e o Gabriel Sara costumava participar de muitos gols, jogando às vezes como meia mais pra frente ou até aberto pelos lados. Só que isso na 2ª divisão inglesa, né? E aí ele chegou em Istambul pra jogar pelo Galatasaray, numa liga diferente e tal. E apesar da pouca idade, de ter começado de uma forma um pouquinho esquisita, assumiu a titularidade da meiuca e não largou mais. E o que chama atenção no caso do Gabriel Sara é que, além de desempenhos defensivos convincentes, né? O cara tem um bom domínio de desarmes no meio campo e coisas do tipo. Ele é muito bom na criação e até na conclusão de jogadas da equipe. Então, por exemplo, teve um clássico lá diante do Besiktas, onde ele conseguiu dar 2 passes pra gol em bolas paradas, que tem feito torcedores até compararem a batida dele com a do Alex Cabeção, tá? E esses 2 passes pra gol garantiram a vitória por 2-1. Em outro jogo grande, o Galatasaray enfrentou o Fenerbahçe, o clássico que pega fogo lá no país, né? E a mesma coisa aconteceu, uma boa atuação do Gabriel Sara, orquestrando o meio campo, trocando passes e fazendo uma infiltração na área ali digna de ponta pra finalizar e marcar o seu gol. No momento, né, da gravação desse vídeo na Liga Turca, o camisa 20 do Gala tem 7 participações diretas em gols em 12 partidas, lembrando que o cara tá jogando como 2º volante, beleza? Não é um ponta ou um meio atacante não, ele joga um pouquinho mais pra trás e ainda assim tem sido muito eficiente lá na frente. Aí tu pensa, pô, mas no Turcão é fácil, né? Aquela coisa que a gente sempre pensa assim de ligas menos badaladas, né? Mas pô, ele também fez isso na Europa League, por exemplo, quando enfrentou quem? O grandioso Tottenham Hotspur. E o Galatasaray venceu num emocionante 3-2. O Gabriel Sara foi quem provocou a expulsão de um jogador do Tottenham, por exemplo. E no momento tem sido eficiente aí, desarmando, armando, finalizando. Quem sabe o Gabriel Sara não vira uma revelação meio que do nada pra sarar alguns dos problemas que a gente tem na meiuca da seleção brasileira, né? Veremos, mas me parece um jogador bem interessante pra gente ficar de olho. E ó, esses foram só os brasileiros que estão brilhando na temporada. Mas se você tiver interessado em ver jovens em geral de outras nacionalidades, clica no vídeo que tá aparecendo na tela, porque a gente fala, né, de vários caras mais jovens aí que estão arrebentando, incluindo um que tem um nome, digamos assim, no mínimo curioso, né? Vale a pena assistir.